Hallo, Leute, herzlich willkommen, sejam todas e todos muito bem-vindos. Mein Name ist Renan, ich bin Deutschlehrer. Meu nome é Renan, sou professor de alemão. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre como surgiu o alemão na minha vida. Muita gente pergunta, mas Renan, por que alemão? Como que você virou professor de alemão? Então, como muitas histórias no Brasil, tudo começou, acreditem se quiser, no chat da UOL. Sim, na época da internet de escada, eu usava o chat da UOL para conversar com pessoas e tinha lá uma sala que era a sala para rock. E aí eu entrava pelos anos de 2007, eu acho, e conversava com várias pessoas. E aí um belo dia eu conversei lá com um rapaz, se chamava Tiago, meu grande amigo hoje em dia. Tiago, se você estiver vendo, espero que você esteja bem. Um alô para você. Mas então, na época eu não conhecia o Tiago, né? A gente começou a conversar lá pelo chat. E a gente era comum, era tipo um protocolo naquele chat de falar um pouco, que bandas você ouve, eu ouço essas bandas, e aí tinha uma troca ali de gosto musical. E aí o Thiago, então, foi a primeira pessoa que me mostrou música em alemão. E aquele momento ali foi um momento que mudou a minha vida dali para frente. Agora eu não lembro o que foi que ele me mostrou, foram duas canções. Uma é a Alleine zu zweit, do Lacrimosa, e a outra era Der letzte Tag, do Elis. Lacrimosa, para quem não sabe, é uma banda bem gótica. A 2007 era aquele ano, né? Do Evanescence, todo mundo era gótico, Evanescence, Nightwish, etc. Mas assim, a banda Lacrimosa existe desde 1990. Eles são assim, um homem, um rapaz, um homem, uma mulher. O Tilo, que é o cantor, ele é da Suíça, e a Anne é da Finlândia. E tem muitas músicas em alemão, a maioria, na verdade. E aí o Thiago me mostrou essa música. E Elis era uma banda de Liechtenstein, que é um país que fica entre a Áustria e a Suíça. É bem pequenininho, sabe? Dá para você atravessar ele num dia, se você gosta muito de andar. E, enfim, o Thiago me mostrou lá essas duas músicas e eu ouvi e fiquei assim, nossa, é muito diferente de tudo que eu já ouvi. E também fiquei assim empolgado pelo som ali daquela língua. A gente ouve uma música, a gente quer tentar cantar, eu fui olhar lá a letra e eu não conseguia cantar nada. Falava assim, meu Deus, eu não consigo nem ler isso aqui. E aí fiquei com aquela vontade de aprender alemão, mas aquela vontade ali ficou dentro de mim por muito tempo. Eu passei muito tempo ouvindo música em alemão, sem saber cantar, só ouvindo a sonoridade, até que em 2009, vocês sabem que eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro, mas nunca gostei muito de carnaval. E aí em 2009, era carnaval e o pessoal lá em casa viajou, eu fiquei em casa sozinho. E aí eu pensei assim, caramba, eu quero aprender alemão, já que eu não gosto de carnaval, não vou sair de casa, vou começar a aprender alemão. E aí eu fui na internet, botei lá aprender alemão e descobri um curso da Deutsche Welle que se chamava Deutsch warum nicht? Alemão, por que não? Esse curso ainda existe e assim, tá bem defasado, eles até põem lá na página da Deutsche Welle, desculpem pelas informações defasadas. Mas assim, para quem quer começar, a parte da gramática continua servindo, e bastante. Muita coisa que eu aprendi lá eu não esqueço. Então, comecei por aquele curso que basicamente eram lições em PDF e em áudios. Então, você tinha lá um áudio para ouvir, era tipo uma novela, uma situação num hotel. E aí depois você tinha as explicações gramaticais, tinha os exercícios e tinha as próprias soluções no próprio PDF para você corrigir. Então, eu fui aprendendo ali com o Deutsch Warum nicht, naquele começo. Depois eu conheci um site chamado
Live Motion, falecido Live Motion, quem for da minha época aí vai lembrar dele, mas era como se fosse esse Duolingo, ou Babbel, ou Busuu. Hoje em dia a gente tem vários, né? Vários aplicativos que têm essa função. Mas, para mim, o Live Motion, ele era maravilhoso e nenhum aplicativo que for lançado hoje vai ser tão bom quanto. Não só pelo saudosismo, mas pelo fato de que o Live Motion, ele tinha uma opção realmente ali de bater papo com falante nativo, que é uma coisa que hoje em dia os aplicativos atuais não têm. O Busuu tinha, e eles logo retiraram aquilo, e depois eu mandei um e-mail, porque eu cheguei a ser assinante premium do Busuu, perguntando por que que eles tiraram o bate-papo com os falantes nativos, e eles disseram que era por causa do custo, porque muita gente usava o chat para, enfim, para conteúdo adulto, digamos assim, e aí eles tinham que gastar muito dinheiro com moderação, e não valia a pena então manter aquele chat no ar. E, enfim, então, na minha humilde opinião, a diferença entre os aplicativos que temos atualmente e o antigo Live Motion, o maior diferencial era esse. O Live Motion também tinha lá aquela parte do aprender, em que você ia lá e tinha palavras que mostravam uma imagem, a pronúncia, você repetia, tudo isso já existia lá, só que era pelo computador, não era tão prático pelo celular. Mas aí você tinha a opção de escrever um texto e mandar aquele texto para um falante nativo corrigir, que o Busuu também tem essa função hoje em dia, mas no Live Motion era muito, essa função era muito mais expandida, porque além de você receber a correção do falante nativo, você podia mandar mensagem para ele e vocês podiam começar a conversar ali na hora. E aí, nessa experiência, eu conheci algumas pessoas, muitas assim não ficaram, mas algumas ficaram até hoje. Duas dessas pessoas que ficaram, que eu gostaria de mencionar, porque uma, por acaso, eu nunca encontrei pessoalmente, mas é uma moça que mora na Suíça, e ela é casada com um brasileiro, e o marido dela mora num bairro, morava, né, num bairro muito próximo do meu. E ela vinha quase que anualmente para o Rio de Janeiro, mas na época, lá no começo, quando eu estava aprendendo alemão, eu me achava muito jovem para sair e encontrar uma pessoa de outro país que está ali perto do meu bairro. Então eu tinha um pouco de medo e a gente nunca se encontrou. E depois que eu fui para a Europa também, nunca aconteceu de a gente estar numa ocasião ali próxima e que a gente pudesse se encontrar. Então essa amiga eu nunca encontrei, mas a gente se fala até hoje, por mensagem. Obviamente não com tanta frequência como antes. Antes a gente todos os dias era trocando mensagens, mas volta e meia eu mando uma mensagem de áudio, ela me responde e a gente vai mantendo contato. E a outra pessoa é uma amiga da Alemanha que eu conheci realmente lá no comecinho, em 2009, quando eu estava começando a aprender alemão. Ela me ajudou muito, corrigia muito os meus textos, falava comigo. A gente ficava lá no MSN, era na época do MSN. E, e aí, depois de um tempo, em 2014, então a gente começou a se falar em 2009, né? Em 2014, eu fui para a Alemanha pela primeira vez, fiquei até meados de 2015, a gente não se encontrou naquela época, não foi possível. Mas aí, depois que eu voltei para o Brasil, essa amiga conseguiu um estágio na UERJ. Então, ela veio morar no Brasil por um semestre. E aí, nesse semestre, a gente finalmente se conheceu, fizemos muitos passeios juntos e tivemos, enfim, muitas experiências. Então, a gente se conheceu depois pessoalmente e é muito legal porque, assim, ela tem esse, digamos assim, esse acompanhamento do Renan quando começou a aprender alemão em 2009, e o Renan que encontrou com ela em 2016, já fluente. Então, foi muito interessante. Continuamos em contato também até hoje. E, inclusive, ela casou recentemente. Enfim, várias coisas aconteceram. Então, foi assim que eu comecei a aprender alemão. Eu confesso que hoje em dia eu percebo que eu tive muita sorte
de ter encontrado a língua alemã, assim, quando eu era jovem e quando eu tinha tempo. Porque hoje em dia eu sou adulto, trabalho, tenho uma casa, tenho uma família, e eu sei o quanto de tempo custa para aprender uma língua estrangeira. E naquela época ali a minha preocupação era chegar em casa, fazer trabalho de casa da escola e fazer o que eu quisesse. E nesse tempo que eu tinha para fazer o que eu quisesse, eu estudava alemão, conversava com esse pessoal em alemão na internet, com outras pessoas também. E assim eu fui aprendendo muita coisa, muita mesmo. Quando eu cheguei na escola, eu fiz curso técnico, então fiz médio e técnico na FATEC de Marechal Hermes, e eu tive aula com um professor que se chamava Werner. Ele era austríaco, veio para o Brasil com 8 anos de idade, então ele aprendeu português muito bem, falava assim perfeitamente, sem erros, mas dava para perceber que tinha alguma coisa ali no sotaque dele que você percebia que ele não é daqui. E aí ele viu que eu aprendi alemão, então ele falava às vezes em alemão comigo. Ele me deu um livro em alemão, cheio de historinhas que eu tenho até hoje. Inclusive, se alguém tiver estudado na Escola Técnica Estadual Oscar Tenório e tiver contato com o Werner, por favor, me coloquem em contato com ele, que eu sempre tentei assim retomar esse contato e nunca consegui. Conversei com outros professores da escola, mas todos eles diziam que não tinham contato do Werner. Então, se alguém tiver, me manda aí o contato. E foi isso. Depois que eu terminei, então, o ensino médio, eu passei 3 anos, então, fazendo médio e técnico, então não tinha muito tempo para estudar alemão, porque eu ficava de manhã e de tarde na escola, de segunda a sábado, mas, assim, sempre foi uma paixão para mim aprender alemão. Então, todo o tempo livre que eu tinha, eu ia lá e pegava para estudar mais um pouquinho e alguma conversa online. E aí, quando eu acabei o ensino médio, então, veio aquela decisão, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu, assim, sabia que eu admirava muito os meus professores de literatura da escola, mas eu não sabia bem se eu queria literatura. Mas eu queria fazer alguma coisa relacionada à língua, à linguagem, e aí eu percebi assim, ah, bom, posso fazer jornalismo, eh, ou letras. E aí pensei assim, ah, letras tem aqui letras português e alemão, e eu sempre quis aprender alemão, vou aprender alemão de verdade. Tem uma outra coisa também, quando eu era do ensino médio, eu comecei a buscar como ir para a Alemanha. E aí eu encontrei o DAAD, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, Deutscher Akademischer Austauschdienst. E eu vi lá que eles tinham uma bolsa para quem era graduando de letras, chamava Winterkurs. E eu falei assim, caraca, um curso de inverno na Alemanha, todo pago, eu vou conseguir isso aí. Falei assim, vou conseguir. E aí foi assim que entrou na minha cabeça, vou fazer letras, português e alemão. E aí eu entrei, foi uma escolha assim muito, muito, muito feliz, porque assim eu vi muita gente que entrou para esse curso e não se deu bem, sabe? Não gostou dos professores, não gostou do conteúdo, desistiu, trancou matrícula. Mas assim, comigo, desde o princípio foi assim, amor à primeira vista. Eu gostei de todas as matérias, eu passava o dia inteiro na faculdade porque a carga horária é muito pesada, mas eu adorava. E, assim, foi uma sequência de sortes, que eu costumo dizer. Fui tendo muita sorte e também, óbvio, muito empenho, né? Porque eu gostava muito de estudar alemão. E um acontecimento, assim, que foi também crucial para eu aprender alemão, por incrível que pareça, foi a greve de 2012. As universidades federais, elas não entravam em greve há muito tempo. E em 2012, quando eu entrei, justamente quando eu entrei, teve uma greve que durou aí alguns meses. E durante essa greve, as aulas foram canceladas e eu fiquei em casa. Mas, antes disso, eu tinha perguntado para uma professora minha de alemão qual gramática ela recomendava. E aí ela me recomendou uma gramática, eu comprei aquela gramática e eu estava em casa, em greve, e com uma gramática em mãos. Eu falei assim, bom, vamos estudar essa gramática. Eu estudei a gramática toda, de cabo a rabo, do começo até o fim. Durante essa greve. E aí, quando as aulas retornaram na graduação, eu tinha melhorado muito meu alemão, muito, muito, muito mesmo.
Então, vou parar por aqui na história, mas é basicamente isso. Foi assim que eu comecei, então, a querer aprender alemão. Começou tudo pela música. E depois, obviamente, a gente vai conhecendo pessoas, vai conhecendo outras coisas e o interesse vai só aumentando. É, Bom, se você chegou até o final desse vídeo, muito, muito, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o seu like, escreve o que você achou do vídeo, compartilha comigo a tua experiência, como que foi para você, como você descobriu a língua alemã, se foi fácil, se foi difícil. Para mim, sempre foi fácil, porque eu sempre gostei muito. Então, é tudo uma questão, não tudo, mas é bastante uma questão de vontade, de motivação. Então, compartilha comigo como que foi a sua história com o alemão e curte, compartilha, mostra esse conteúdo para quem você acha que vai gostar. Deixa sua sugestão de qual é o próximo vídeo que eu deveria publicar. E é isso, gente. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen.